sejam bem-vindos ao podcast Pode Mais Saúde. E hoje nosso primeiro episódio vai ser com nada mais, nada menos que Dr. Anderson Rocha. Ele que é meu amigo, meu sócio na clínica e é pós-graduando em harmonização orofacial. E para o primeiro episódio eu convidei ele para a gente conversar um pouquinho sobre a harmonização. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado. Agradeço o convite, né, pessoal, aqui. Olha, já gaguejei. Vá, siga. Então, obrigado, agradeço o convite. Me sinto muito feliz e lisonjeado por ter sido o seu primeiro convidado, né? A Manu sempre foi muito para frente, cheia de ideias, e ela sempre bota tudo em prática. Então, desejo sorte e sucesso, que eu sei que vai ser aí um trajeto de muitas entrevistas boas e muita informação para o pessoal. Que bom. Eu criei, né, essa ideia quando eu estava voltando da especialização lá de São Paulo, estava fazendo uma escala em Recife, e aí eu estava passando a noite, e na hora, antes de dormir, a pessoa começa a pensar um monte de coisa, pensando, eu disse, peraí, eu posso unir a odontologia a outras áreas, né, porque eu nunca vi um projeto assim que une a odontologia a outras áreas de saúde, a nutrição, a medicina, a fisioterapia. Eu falei, vou fazer essa união para mostrar para o público o quão é importante a gente ter uma equipe multidisciplinar para poder explicar para a gente, tratar a gente como um todo. E aí a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o Anderson, né, que trabalha com a parte de harmonização e para agregar com a minha área, que é a área da prótese. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero conversar e entender como foi essa sua trajetória na odontologia, como é que você entrou na odontologia? Então, assim que eu saí do colégio, aí eu queria fazer fisioterapia, mas na época não tinha fisioterapia na UFAL. Não sabia. E aí tem... sílica tudo. Peraí, deixa eu beber uma água. Deixa que aí fica pros cortes dessa malhazada. Pera. Você queria fazer fisioterapia? Queria fazer fisioterapia, não tinha na UFAL, e aí eu fui fazer a educação física, que era o que era mais próximo, né? Que antigamente tinha aquele processo do PSS. Sim. E aí eu fui fazer a educação física, sendo que na aula de anatomia, primeira vez que eu vi lá o defuntinho, não deu, não conseguia comer carne, e aí eu bloqueei qualquer coisa da área de saúde. Então eu falei, não quero mais nada da área de saúde, o que é que eu vou fazer da vida, né? E aí eu fui fazer direito. Me formei em direito, mas não era algo que eu que estava feliz, nem nada, nem realizado. E aí fazendo terapia, tudo levava à área de saúde, né? Você nunca pensou em psicologia, que você foi psicóloga? Nunca pensei. Mas muita gente já falou, né? Que você daria certo, que eu daria certo em psicologia. E aí fui fazer odonto, né? Depois fui fazer odonto. Eu acredito, fazendo analogia com pássaros, assim, eu acho que todos nós temos asas, né? Uhum. E aí, às vezes, a gente não sabe como voar, às vezes escolhas erradas. E aí, na odontologia, eu comecei a aprender, participei de tudo lá da faculdade. Então, projeto de pesquisa, liga acadêmica. Então, eu participei realmente, que era algo que eu gostava, né? E aí, eu fui percebendo que eu tinha asas e eu poderia voar. Então, hoje em dia, eu me sinto realizado na minha profissão e vejo que é só o comecinho, que a gente ainda tem muito que caminhar pela frente. Com certeza. E aí, quando você se encontrou na odontologia, se realizou, quando se formou, e aí? Você sabia o que é que você ia fazer? Já ia para a harmonização? Porque a harmonização, querendo ou não, é uma área, entre aspas, nova, né? Que a gente está começando a crescer na harmonização agora, mas a minha grade curricular da faculdade, a dele, não tinha harmonização. As grades curriculares atuais, elas já têm harmonização, já tem implante, já tem muitas outras coisas. Odontologia do esporte, geriatria, que a nossa não tinha. Então, a gente não... O único contato que eu acredito que a gente teve, que foi quando a gente se conheceu, foi na Liga de Harmonização. Exato. Que aí a gente virou dupla, porque eu falei, é da mesma faculdade, vou fazer amizade com ele. A gente fez amizade e foi quando a gente realmente se encontrou como amigo e começou a conviver mais, né? E aí foi o primeiro contato que eu tive com a harmonização e acredito que você também. Eu já tinha tido contato antes, que eu fazia parte da liga do SESMAC. Ah, tá. Essa era outra e liga aí, que não era do SESMAC. Era uma liga acadêmica do SESMAC, que foi criada. E aí eu comecei e depois a gente fez outra liga, que foi aí onde eu conheci a Manu, né? Que era uma liga fora do SESMAC, né? Era fora Mas a minha primeira escolha era endodontia. Pra quem não sabe, é a que faz canal. Né? Isso me lembra. E aí eu gostava muito
E aí eu fui fazer a atualização de endodontia, né? Você gostava muito disso, não me dava uma calma, aquele negocinho assim. Hoje você se fala assim, eu tava louco, né? Não, com certeza. Tinha levado Hoje um tapa sim, na cabeça. exatamente. Porque... Que na época da pandemia, aí eu fui fazer a atualização, né? E na atualização não estavam fazendo a triagem direito dos pacientes. Então, várias vezes chegava paciente lá que a gente não sabia terminar o paciente e a professora falava, não, tem que ser da especialização. Ou seja... Isso frustrava, né? Exatamente. Já teve caso que as 4 professoras sentaram e ninguém sabia resolver o caso assim, cada um tinha uma opinião diferente. Aí eu pensei o quê? Isso é muito louco para mim. Me lasquei. Né? Eu vou para outra área. E aí na Liga de Harmonização, eu sempre gostei dessa parte de estética, de cuidado, né? Essa questão do envelhecer, né? Porque a gente tem uma mente, né? O mundo tem uma mente que as pessoas que vão envelhecendo, elas param de produzir, elas ficam mais velhas, elas ficam desinteressantes. Eu acho que, ao contrário, né? Hoje em dia, a harmonização vem justamente para mostrar o quê? A importância do autocuidado, né? De você se sentir bem. Muita gente acha que é o quê? É besteira, é futilidade. Mas a gente sabe, né, Manu? A gente da área de saúde, para quem não sabe, a saúde engloba tudo, né? Engloba não só a saúde física, sistêmica, mas principalmente a mental. Exato. Então, assim, uma pessoa que não está feliz, está com a autoestima baixa, tá tudo, é uma pessoa que não vai produzir no trabalho, é uma pessoa que não vai ser feliz em relacionamento, então é uma pessoa frustrada, né? Tende assim, a não viver tanto, digamos exatamente. assim. Pela OMS, a saúde é uma coisa que engloba, a OMS mesmo fala, física, mental, porque a gente precisa estar bem. E a harmonização, ela traz pra gente isso, deixa a gente mais feliz consigo mesmo. Então, a pessoa que tende a querer viver mais, tende a querer fazer coisas novas que às vezes poderia não fazer se não tivesse feliz e satisfeito com a autoimagem. Né? E a harmonização, a odontologia, é a única que pode fazer a harmonização orofacial, que é o quê? A gente entende da boca, tudo. Então, assim, disfunções que a gente percebe, a gente pode tratar na harmonização também. Então, a harmonização não é só algo estético que vai para a saúde mental, né? Para o bem-estar, mas também para a saúde física, né? Como disfunção, DTM. Não é o foco hoje que a gente vai falar, que a gente vai falar um pouquinho de toxina mais para o lado estético, mas nos próximos eu acredito que a Manu vai abordar isso para vocês verem que a harmonização também tem fins terapêuticos e a importância da harmonização na saúde. E a Manu está trazendo hoje aqui, eu fico muito feliz dela estar podendo difundir isso, de mostrar para as pessoas que a harmonização é muito mais do que algo só de futilidade, estético. Exatamente. Como ele falou, a harmonização orofacial, o oro vem da odontologia mesmo, da odontologia raiz, da gente fazer uma coisa dentro da boca, um trabalho dentro da boca, e esse trabalho faltar um acabamento. E aí, o que falta? E aí o dentista, ele tem uma visão muito mais ampla nesse sentido, porque a gente trabalha com a boca diretamente. Antigamente a boca era só a boca, só a boca, só a boca. Hoje a gente consegue enxergar o paciente como um todo. Então a gente consegue entender que um acabamento de um botox, um preenchimento labial, ele vai mudar o resultado do tratamento que foi feito nos dentes. E é isso que a gente quer conversar com vocês hoje. Eu trouxe o Dr. Anderson pra gente conversar com como a gente pode agregar a prótese, ou seja, reabilitações orais, facetas, laminados, coroas, com a harmonização orofacial, fazendo um botox para poder agregar isso e fazer um acabamento naquele trabalho. Então, muita gente não sabe, mas tem um termo na odontologia chamado de sorriso gengival. O que é isso? O paciente, ele sorri e, além de mostrar os dentes, ele mostra um pouco da gengiva. Isso não é ruim, isso é um aspecto de jovialidade para as pessoas. Se vocês pararem para prestar atenção nas pessoas, quanto mais velhas, essa região aqui, ela tende a ficar flácida, então ela desce. E a gengiva aparece menos, o sorriso vai ficando mais baixo. Então, quanto mais alto o sorriso, mais jovem a pessoa aparenta ser. Só que, em alguns casos, esse lábio superior, o músculo, ele traciona com muita força e aparece muito a gengiva. Isso incomoda o paciente. Eu sou uma dessas pessoas. Eu faço tratamento, Anderson, meu harmonizador facial. Ele faz a minha toxina
Me incomoda. Quando eu sorrio quando eu controlo o sorriso, eu consigo deixar ele um pouco mais baixo. Mas quando eu sorrio espontaneamente, que tiro uma foto, me incomoda essa gengiva. Então eu gosto de deixar ela um pouco mais baixa. Eu faço, tô até precisando retocar, meu filho, porque Vamos já embora. já tá aparecendo um pouquinho, já me incomoda. Então, a gente conseguir fazer essa toxina para deixar mais harmônico esse sorriso. Então nós temos alguns tipos de sorriso. Um sorriso alto, que quando sorri aparece muito a gengiva. Um sorriso normal, que quando sorri vai aparecer um pouco da gengiva e os dentes. E um sorriso baixo. Hoje o que a gente vai falar é de uma pessoa que tem um sorriso alto, que quando sorri aparece muito a gengiva. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho como é que a toxina age, como é que ela pode abaixar esse sorriso, como é que isso acontece? Então esse caso que a Manu falou, né, do sorriso ser mais alto, então essa musculatura daqui, que o nome dela é o levantador da asa do nariz e do lábio superior, então nessa musculatura daqui e na musculatura do lado também, que é o levantador do lábio superior, essas duas musculaturas a gente pode paralisar elas, né? O Botox vai agir na musculatura, paralisando a função da musculatura, que é o quê? Nesse caso, é de puxar o lábio, Sim. né? Quando a gente sorri, exatamente. Os músculos agem tracionando alguma coisa, ele vai... Exatamente. E aí essa gengiva aparece mais. Então a gente, aplicando a toxina nessa musculatura, a gente consegue inibir a força muscular e aí o sorriso ficar um pouco mais baixo, né? Como a gente fala, né, da harmonização, ou seja, o rosto tem que estar harmonizado também com a parte da boca, né? A boca faz parte do quê? Do rosto. Então, assim, um rosto que está harmonizado, que está preenchido, que está todo direitinho, mas aí sorri e tem aquela gengiva aparecendo, contrastando muito com o visual da pessoa, né? E aí tem como a toxina agir, né? Só tem que ter a questão do cuidado na questão da quantidade de toxina, né? Até para você não baixar o sorriso demais. E a gente sabe que exatamente. E apesar da toxina ter uma duração de 3 a 4 meses, a gente sabe que se a pessoa não gostar, vai ter que esperar esse tempo com o sorriso mais baixo. Então, assim, o bom é orientar realmente o paciente, mostrar como é que ele vai se ver também, porque por mais que ele queira, às vezes quando ele se olha, ele estranha, né? Não se reconhece. Você está acostumado a sorrir de um jeito e aí você vai começar a sorrir de outro. Então isso é até um processo que a Manu passou um pouquinho quando fez. Eu tenho uma história engraçada pra contar, né? Porque eu fui contei pro Anderson, mostrando a foto, falei, tá horrível, eu tô odiando. Fui tirar uma foto, ficou horrível, não quero fazer toxina pra sorriso gengival. Ele falou, não, tudo bem, vamos fazer. Aí eu fui fazer o meu terço superior e a gente aproveitou pra fazer. Cada área vai ter uma quantidade de unidades, enfim. E aí ele falou, ó, vamos começar com a quantidade mínima pra você se acostumar. Até pro sorriso não descer tanto. Aí a gente fez. Eu tinha avisado a minha mãe que eu ia fazer, mas não tinha dito que ia ser no dia, enfim. Fiz. O Botox leva uns dias pra começar a fazer efeito e aí começou a fazer efeito. Minha mãe conversando comigo, eu fui sorrir. Aí ela olhou pra mim e falou, o que foi que aconteceu? Eu disse, nada. Aconteceu alguma coisa. Seu sorriso está estranho. E eu não tava lembrada da toxina. Não imaginei que ia fazer isso. E eu lá, não, mãe, tá normal, tô rindo aqui normal. Não tá rindo normal, você tá rindo estranha, tá esquisita. O que aconteceu? Você tá rindo esquisita. Ela achando que tinha acontecido alguma coisa absurda na minha vida. E eu não tava contando, né? E eu, mãe, não sei o que. Ela, você fez o gengival, foi? Eu disse, foi. Aí ela, isso não tá subindo tanto, eu não tô reconhecendo o seu sorriso. Então, como ele tava começando a fazer efeito, ele tava baixando um pouco e aí ela achou estranho esse sorriso novo. Mas logo depois que ele fez efeito total, a gente acostumou e, né? Enfim, meu sorriso ficou normal. Só que depois a gente achou que podia ter colocado um pouco mais, né? Porque a toxina também é isso, é a gente aprendendo a lidar com o músculo do paciente, que cada um é diferente, né? E esse relato da Manu é importante porque na harmonização também, às vezes o paciente gosta, mas outra pessoa comenta, entendeu? Não tá então, acostumada. assim, então várias pessoas vão falar, o sorriso tá estranho, você tá não sei o quê. Então, assim, é a questão de se tá fazendo bem para você, se você tá gostando, então não importa. Sempre vai ter alguém que vai botar um defeito, tá estranho, não tá sorrindo direito, mas se é algo que incomoda, né? Incomoda você, não incomoda os outros. Então, se incomoda você,
você tem que ir e fazer o tratamento, né? Independente da opinião das outras pessoas. Tem que ficar bem consigo mesmo. Então, pra mim, era uma coisa que incomodava muito. Eu vejo pessoas que... Dentista é meio doido, tá, gente? Dentista fica olhando a boca de todo mundo. Se você não é dentista, você está nos assistindo, a gente presta atenção na sua boca sim. A gente olha que o dente tá torto, a gente olha que o dente tá ali estranho, que a boca tá não sei o que, a gente presta atenção em tudo. Então, eu observo as pessoas e eu acho natural, às vezes, o sorriso gengival das pessoas. E não acho feio, mas em mim, me incomodava a minha autoimagem, eu não estava satisfeita. Porque quando eu via uma foto, eu falava, meu Deus, como tá feio, tá muito alto. Então, me incomodava. As pessoas que me veem, talvez elas não prestem atenção nisso, não achem feio, mas é uma coisa que me incomodava. Então, eu ia mudar aquilo em mim. E é isso que a harmonização traz, você ficar bem com aquela imagem que você tá vendo que você tá satisfeito, né? Exato. E até a questão do tamanho de dente, que é a área da Manu, né? Que ela trabalha com faceta. Um sorriso que aparece poucos dentes, também dá um aspecto, né, ou infantilizado, ou que não combina com o rosto da pessoa. E aí, além dessa questão do sorriso gengival, né, que a harmonização com a prótese, tem também a questão da prótese para mudar o formato dos dentes, para combinar realmente com o formato do rosto, para o que é que a pessoa quer passar. Porque a gente sabe que hoje em dia, né, a imagem é tudo, entendeu? Ou seja, a sua imagem, as pessoas já imaginam pelo que você passa, né? Pela imagem que você mostra. Exato. Os dentes, gente, eles, a depender de como eles são, eles vão passar uma imagem diferente. Como o Anderson falou, se o dente for muito pequeno, ele dá um aspecto de infantilidade. Então, alguns pacientes, além desse sorriso ser muito alto, eles podem ter outra situação. Por isso que a odontologia engloba tanta coisa, porque a gente consegue diagnosticar o que é que vai precisar ser feito naquele paciente. Vão ter pacientes que ele vai ter que fazer um procedimento chamado gengivoplastia, que é um procedimento da periodontia, que é a área da odontologia que trata a gengiva. Por quê? Essa gengiva ela é muito grande, mas ela aparece muito não porque o sorriso é alto, mas porque a gengiva ela é muito, digamos que crescida para baixo, tem muito tecido ali. E esse tecido cobre um pedaço do dente que poderia estar exposto. Então, um tratamento para o sorriso gengival seria esse, a periodontia. A gente fazer uma plastia ali daquele tecido, tirar um pouco para expor mais a coroa clínica, que é o que a gente chama, tá? Na odontologia, expor mais aquele dente, deixar o dente mais visível. E aí, na hora que a gente senta com o paciente, a gente consegue diagnosticar e passar para ele os possíveis tratamentos. A gente pode. O seu caso é um caso de prótese, vai precisar colocar uma coroa, uma faceta, periodontia e harmonização. Porque pode ser que, mesmo tirando a gengiva, tem um caso, né, que a gente vai conversar aqui hoje, mesmo tirando a gengiva, ainda assim aparecia muita gengiva. Então, o paciente fez a gengivoplastia, a gente tem um limite também, não dá pra gente tirar a gengiva loucamente, a gente vai tirar seguindo parâmetros biológicos do paciente. Então, a gente tira ali aquela quantidade de gengiva, mas mesmo assim incomoda. Então, a gente vai unir 3 áreas da odontologia para poder fazer um tratamento completo no paciente. Essa paciente, o Dr. Anderson vai contar agora um pouquinho da história. Eu não participei do tratamento dela, porque ela não ia para prótese, né? Isso. Mas ela pensou em ir para harmonização e acabou não indo. Conta um pouquinho pra gente. Então, essa paciente lá do consultório, lá da Aurali, né? E aí ela chegou com a queixa que tinha gengiva aparecia muito quando ela sorria. Isso incomodava, porque as pessoas comentavam, ela não queria sorrir em foto, aquilo incomodava muito ela. Então ela foi para a parte de gengivoplastia, né? Fez esse procedimento, mas a gengiva ainda aparecia. Como a Manu disse, tem uma área de segurança biológica que a gente não pode tirar mais. Recebi essa paciente, expliquei para ela como é que era o processo todo, como é que a toxina funcionava. Ela estava meio em dúvida, eu falei para ela ir pensar e depois na próxima consulta a gente conversaria. Na consulta seguinte, ela ainda muito medrosa, sem saber. Então, assim, eu sugeri que a gente não fizesse, porque a gente tem que respeitar e entender muito o paciente, o que o paciente quer, ou até mesmo que a paciente não sabe o que quer, né? Isso. E assim, eu colocaria, mas sendo que ela estava muito em dúvida. Então, o paciente que tem muita dúvida, muito medo, é um paciente em potencial de não gostar do tratamento. E aí, se ela não gostasse, ela ia ter que esperar de 3 a 4 meses
para poder o sorriso dela voltar ao normal. Então a gente optou por não fazer, ela não se arrependeu e nunca mais também quis fazer isso em relação a isso. É um direito do paciente, o que é bom para a gente, o que é ideal para a gente, pode não ser ideal para o paciente. Por isso que é importante, além dos conhecimentos que a gente tem de estudo, é saber também entender o paciente. A gente vê que ali tem uma pessoa que pode pensar totalmente diferente para a gente e o padrão do que é certo, do que é belo é muito diferente, né? É muito subjetivo de uma pessoa para outra. A gente tem muito cuidado com isso, porque assim, às vezes eu posso virar e dizer assim, Anderson, tu já pensou em fazer não sei o que na sua boca? Às vezes ele nunca pensou naquilo. Ele nunca viu que aquela boca dele estava um pouquinho pequena. E aí agora eu botei uma pulguinha na cabeça dele de dizer, sua boca é pequena. E aí ele vai ficar com aquilo, pensando. Então assim, a gente tem muito cuidado, né, lá no consultório de não levar para o paciente uma coisa que ele não relatou. A gente pergunta, qual é o seu incômodo? Exato. Se o seu incômodo for X, eu vou resolver aquilo. Agora, se ele não me comentou o incômodo Y, é a minha percepção de beleza. Pra mim, ele poderia colocar tal coisa, porque eu acho belo aquele tipo de pessoa, aquele tipo de fisionomia. Mas o paciente pode não perceber. Então, a gente não vai forçar um paciente a fazer um procedimento que ele não tem certeza. Acredito que essa paciente foi um pouco também do caso de não ter costume de fazer harmonização. Porque eu falei, bota isso aí. Eu, como dentista, eu falo, bota isso, faz aquilo, pode fazer, faz. Porque a gente entende um pouco mais, a gente se sente um pouco mais seguro para dizer faça, né? Alguns pacientes, eles não se sentem ainda seguros, não fazem harmonização no terço superior, não fazem harmonização em outras regiões, e aí realmente se sentem um pouquinho seguros. Mas será que eu vou gostar? Será que eu não vou achar estranho? Às vezes já foi um baque muito grande aquele procedimento de aumentar o dente, a pessoa... É igual, eu falo muito, mulher, quando faz a sobrancelha, você acha esquisita logo depois que faz. Meu Deus, ficou horrível. No outro dia já tá se amando. Pinta o cabelo... Meu Deus, é outra pessoa. Então, o sorriso é nosso cartão de visita, é muito visível. Então, qualquer coisa que a gente mexe no sorriso muda muito. E o paciente tende a demorar um pouco ali a se acostumar com aquele novo sorriso, né? E o contrário também, né? Eu falei um caso da gente entender o paciente quando ele está em dúvida. Mas também existem aqueles pacientes que querem algo que a gente sabe que não é compatível com saúde, por exemplo, né? Ou algo que sai dos parâmetros. A Manu pode falar sobre isso em relação à parte da prótese, quando tem pessoas que querem umas facetas enormes, muito grandes, muito maiores, branca daquele jeito. Então assim, a gente como profissional tem que orientar também o que está dentro do correto ou não, né? Tudo tem um parâmetro. Por exemplo, um paciente mais idoso, eu não vou colocar um dente branco, que a gente chama de BL1. Vai ficar ridículo, gente. Vai ficar aquela coisa muito chamativa. E um paciente jovem precisa fazer uma coroa, eu não vou fazer um tratamento escuro. É um paciente jovem. Então, a gente tem muito esse parâmetro. Então, a gente conversa muito com o paciente. Já chegou o paciente lá, que é um pouco mais velho, que queria o dente branco. Eu falei, eu não faço. Se você quiser procurar outro profissional, você procura, mas eu não faço. Porque é um trabalho que eu tô fazendo, é o meu nome que tá ali. Então, a gente tem que ter essa noção e explicar para o paciente, conversar com ele. A harmonização tem muito disso, né? Daquela dismorfia do paciente querer mais preenchimento, querer mais isso. E a gente tem que dar um freio e explicar para ele. E aí, a psicologia entra também. Então, é tudo muito conectado na área de saúde, né? E a questão do que a Manu falou de paciente mais velho. Então, se chegar uma paciente mais velha, idosa, já tem esse espaço maior, né? Existem cirurgias para diminuir esse espaço, mas aí se você perceber que é uma paciente que tem uma boquinha para dentro, ela quer fazer preenchimento labial, tem esse espaço maior, né, desse espaço do nariz para a boca, e tem falta de dentes, você não vai botar uma boca, você vai orientar para ela fazer primeiro uma reabilitação oral, porque até essa boquinha dela que é mais murcha para dentro, é por falta de suporte dos dentes, porque a dentição da gente serve também como suporte. Então, assim, essa parte da odontologia é bom porque a gente tem uma visão que acaba da boca, que acaba que outros profissionais que fazem não vão ter a mesma visão. Exato, um paciente desse, porque a boca murcha, o dente está muito para trás, certo? Esse paciente, se vai para outro profissional que não um dentista, que não entende disso, do suporte labial por conta dos dentes, vai meter preenchimento ali.
Aí vai ficar aquela boca absurda, vai ficar aquela coisa pesada e não vai satisfazer tanto o paciente. Então isso é muito importante, porque a gente vê, ó, seu dente ele é muito para trás. Tá faltando um dente, tá faltando isso, tá faltando um suporte. E aí com esse suporte, a gente consegue já resolver metade dos problemas. Exatamente. Aí que ia usar mais ml de preenchimento vai usar menos. Que ia fazer uma toxina talvez não precise. Então a gente vê essa visão mais integrada de primeiro reabilitar o sorriso para dar esse suporte, trazer um pouquinho mais para frente, não ficar com aquela boca murcha, porque a boca murcha ela dá um aspecto de pacientes mais velhos. Você vê um idoso, ele tem aquela boquinha mais murcha, engilhada, porque não tem dente ali, não tem suporte. Então fica aquela coisa mais envelhecida. Quando a gente traz para frente, coloca dente, coloca faceta, seja em resina, seja em porcelana, a gente dá um suporte maior. E tem muitos casos de pacientes meus que depois que a gente faz próteses, até próteses totais mesmo, a boca vira outra boca. Exatamente. Você tira uma foto de antes, é aquela boca pra dentro, murcha. Quando você coloca uma boca, o lábio a gente chama de, ele everte, né? Ele fica pra fora e fica mais volumoso. Então, a gente precisa ter essa visão do paciente. Não adianta a gente querer sair fazendo preenchimento, toxina, não sei o quê, se não é isso que ele precisa. Qual é o ponto ali principal para esse diagnóstico? É ver o que é que ele realmente precisa. Precisa de dentes? Vamos resolver os dentes. Precisa de botox? Vai fazer botox. Então a gente consegue ter essa visão e definir qual é o melhor tratamento para esse paciente, para ele ter o resultado satisfatório que ele quer, né? Então, em muitos casos, a gente faz facetas, aumenta o dente do paciente, une com a periodontia, faz todo o tratamento, mas ainda falta alguma coisa. E a gente usa a toxina para incluir isso e fazer o acabamento, como eu falei, o acabamento desse trabalho, para que ele fique o mais harmônico possível, né? Então é isso, gente. Hoje a gente conversou um pouquinho mais sobre a harmonização e a prótese. E eu queria muito agradecer que você aceitou o meu convite, comprou a minha ideia, veio. E espero que você possa retornar para a gente conversar um pouco mais, que a conversa foi muito gostosa. E, pessoal, fiquem ligadinhos, porque a cada 15 dias a gente tem vídeo novo, tá? E cada semana, ou eu vou estar aqui sozinha conversando um tema com vocês, ou eu vou estar com um convidado, cada um de uma área diferente. Então, espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e vamos difundir esse conhecimento para todo mundo. Muito obrigada por ter vindo. Tchau, pessoal. Valeu.